Olá, estamos de volta para mais uma aula. Hoje trabalharemos com as estruturas de condição. Então, nós já aprendemos a trabalhar com a entrada e com a saída de dados nos nossos programas. Também já aprendemos a trabalhar com as expressões aritméticas e trabalhamos exercícios para isso. Hoje trabalharemos com as estruturas de condição, ou seja, o nosso programa ele será capaz de tomar uma decisão lógica a partir de uma condição que a gente venha a criar. A nossa primeira atividade vai ser escrever um programa que verifica se a pessoa já tem a idade suficiente para dirigir, lembrando que essa idade precisa ser maior ou igual a 18. Então, vamos colocar a mão no código. Primeiro passo, vamos criar o nosso algoritmo. Algoritmo e fim algoritmo delimitando quando começa e quando termina o nosso algoritmo. Agora precisamos declarar a nossa variável idade, que será do tipo numérico, ok? Precisamos escrever para o usuário, que será a pergunta: qual a sua idade atual? Pronto, a gente vai armazenar esse valor dentro da variável idade, e sabendo desse valor, idade contendo esse valor, a gente vai fazer agora a condição. A gente vai fazer com que o programa tome uma decisão lógica a depender do que o usuário venha digitar. Como ficaria isso no português? Se a idade for maior ou igual a 18 anos, então escreva que ele já pode dirigir. Senão, ele ainda não pode dirigir, né? No Portugal, a gente tem uma sintaxe muito parecida. Se idade maior ou igual a 18, então escreva você já pode dirigir. Se não, escreva você ainda não pode dirigir, ok? Então, executando, vamos dizer que a gente tem exatos 18 anos, a gente já pode dirigir. Mas, se a gente tiver apenas 13 anos, a gente ainda não pode dirigir. Mesma coisa vale para outros valores, né? 60 anos já pode dirigir e assim por diante. O nosso programa terá o trabalho de receber o valor que foi perguntado ao usuário, que é o valor da idade, então ele irá perguntar se a idade ela é maior ou igual a 18 ou se ela não é maior ou igual a 18. E se ela não for maior ou igual a 18, significa que ela só pode ser menor do que 18. Tem essas duas possibilidades, onde uma ele já pode dirigir e a outra ele não pode dirigir. E isso vai depender do valor que entre no nosso programa, tá bom? Então agora a gente vai para a segunda atividade. Escrever um programa que informa se a pessoa já pode votar. Observação: se a pessoa tiver entre 16 e 18 anos ou mais de 70 anos, o voto é facultativo, ok? Então vamos refazer o nosso algoritmo, lembrando que a gente vai precisar ainda assim da variável idade, pois mais uma vez o nosso programa irá se basear no valor de idade para poder tomar uma decisão. Então a gente já tem a nossa variável idade declarada e vamos agora perguntar ao usuário, mais uma vez, qual a sua idade no dia da votação. Vamos mais uma vez ler idade. Nós já temos o valor da idade do usuário, então agora nós vamos criar as nossas condições. Se a idade for maior ou igual a 16 anos, pois se a pessoa já tiver 16 anos, ela já pode votar opcionalmente, e idade menor do que 18 anos, porque se ela já tiver 18, é obrigatório que ela vote, ok? Então, votar é facultativo. Lembrando, essa condição só será verdadeira se a idade for maior ou igual a 16 e, ao mesmo tempo, a idade seja menor do que 18. O que significa que a idade precisa ser maior ou igual a 16 e menor do que 18 simultaneamente para que essa condição seja satisfeita. Nossa próxima condição será: se não,
E agora a gente vai mais uma vez trazer uma condição. Se idade maior ou igual a 18, então escreva: você é obrigado a votar. Porém, falta um pequeno detalhe. Se a pessoa tiver entre 16 e 18 anos ou mais de 70 anos, é facultativo. Então, para incluir o pessoal que for maior do que 70 anos, a gente pode simplesmente guardar essa condição daqui, ela não irá se alterar, mas ela pode dividir o espaço com outra condição, pois se a idade for entre 16 e 18 anos ou idade maior do que 70, maior ou igual a 70, então votar é facultativo também. Ou seja, fazendo isso, votar será facultativo quando idade for maior ou igual a 16 e idade menor do que 18 simultaneamente, ou a idade for maior ou igual a 70. Ou seja, se essa condição for verdadeira ou se essa condição for verdadeira, então ele vai escrever que votar é facultativo. Vamos testar o nosso programa? Aliás, faltou dizer que a pessoa ainda não pode votar. Então, se não, escreva: você ainda não pode votar. Lembrando, se a pessoa não tem uma idade entre 16 e 18 ou maior do que 70 e a idade dessa pessoa não é maior ou igual a 18, significa que ela necessariamente tem uma idade menor do que 16, ok? Então, se a gente executar esse programa, que a gente tem 14 anos, a gente ainda não pode votar. Mas, se a gente tiver 17 anos, votar é facultativo. Da mesma forma, 18 é obrigado ou obrigada a votar, 75 votar é facultativo e 50 você é obrigado a votar, ok? Então, mais uma vez a gente consegue fazer um programa simples com poucas linhas e que consegue atingir o nosso objetivo. Lembrem-se, não existe apenas uma forma de resolver o mesmo problema. Essa foi uma das formas que eu consegui para resolver o problema que o programa me pedia. Mas, fique à vontade para resolver de várias outras formas. Vamos agora para o nosso terceiro programa. No nosso terceiro programa, a gente vai reescrever o programa das médias e informar se o aluno está reprovado, caso a média seja menor do que 5, em recuperação, caso seja maior ou igual a 5 e menor do que 6, ou aprovado, caso a sua média seja maior ou igual a 6, tá bom? Vamos para o código. Declare. Prova 1. Então nós declaramos as nossas 5 variáveis que utilizamos na última aula: prova 1, prova 2, prova 3, prova 4 e média, tá bom? Vamos perguntar ao usuário que nota ele tomou em cada prova. Então, digite os valores das 4 provas. E vamos ler todas as 4 provas. Vamos agora para a nossa média aritmética. Média recebe todos esses valores divididos por 4. Montamos a nossa média aritmética, onde as 4 provas serão somadas e divididas por 4. Vamos agora para as nossas condições. Se a média for menor do que 5, então automaticamente esse usuário estará reprovado. Escreva: se não, se a média for maior ou igual a 5 e a média for menor do que 6, então escreva para o usuário que ele estará em recuperação. Se não, caso ele não esteja reprovado e não esteja em recuperação, ele estará aprovado, pois a média será maior ou igual a 6.
Então, se não, escreva esse usuário foi aprovado, ok? Então vamos lá. 1, 2, 5, 4. Reprovado. Uma coisa que seria bacana seria se a gente já escrevesse para o usuário qual foi a média que ele ficou e também falar se ele foi reprovado, aprovado ou está em recuperação. Então, para isso, a gente vai escrever a média para o usuário. Dessa forma, quando o usuário for digitar suas notas, ele terá a sua média na tela. Então, a média desse usuário foi 2,5 e ele está automaticamente reprovado. Se ele tomar 5, 6, 7, 4, ele fica com 5 e 5 e está em recuperação. E caso ele tire notas maiores, 8 e 5, a média final, e ele foi automaticamente aprovado, ok? Você pode testar, obviamente, valores constantes. Se ele tomou somente 6 todo ano, então ele está aprovado da mesma forma. Se ele tomou somente 5 durante o ano, ele está em recuperação. Ou se ele saiu zerando as provas e da mesma forma está automaticamente reprovado, tá? Espero que tenha gostado. Esses foram os 3 programas que utilizamos para exemplificar as estruturas de condição e espero que você pratique bastante. Até mais!